Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assistam. E o vídeo de hoje é um vídeo mais do que especial porque eu resolvi trazer o primeiro assistidos do mês do ano, dessa vez falando sobre os filmes que eu assisti durante o mês de janeiro. Eu resolvi dar uma repaginada nesse quadro até para deixar o vídeo um pouquinho mais dinâmico e de certa forma mais importante. Eu resolvi trazer para vocês os 10 filmes que eu mais gostei de assistir durante o mês, né, nos meses que de fato tiverem essa quantidade de filmes, né. E eu acho que é um bom ranking, é um bom número de filmes e não fica tão cansativo assim. E acho que acaba deixando mais especial, mas de qualquer forma, se você quiser saber quais filmes que eu assisti durante o mês, quais notas que eu dei e meio que uma simples review, vocês podem me seguir lá no Letterboxd, que eu sempre coloco todos os filmes que eu assisti com as notas certinhas e sempre comento alguma coisa, então vou deixar em algum lugar aqui da tela e também tá aqui na descrição, então me sigam lá. Eu também resolvi tirar do quadro aqueles filmes que eu reassisti, e esse mês em principal foi um mês que eu reassisti muita coisa, porque eu tô fazendo uma maratona de várias franquias, então teve Shrek, Piratas do Caribe, não, Piratas do Caribe foi mês passado, Jurassic Park, Indiana Jones, enfim, eu acho que não é tão legal eu trazer review dos filmes que eu já assisti, mas fiquem tranquilos porque também tem lá no meu Letterboxd, mas eu só vou tirar daqui pra realmente mostrar aqueles filmes que não só foram lançados esse ano, mas filmes que eu tô há muito tempo pra assistir e que esse mês eu dei a chance deles brilharem e eu acho que deixa o quadro com uma importância ainda maior. Virou quase um prêmios do mês. Premiados do mês? Oscar do mês? Oscar do mês seria uma ótima ideia, mas eu vou guardar por um momento. Mas enfim, começando então, esse mês eu assisti um total de 26 filmes e em 10º lugar desses filmes assistidos ficou o longa All of Us Are Strangers. Eu estava muito curiosa pra esse filme porque no Twitter só se falava dele, só se falava de Paul Mescal, só se falava de Andrew Scott, padre da Fleabag, o Connell de Normal People, enfim, é um filme que eu tava muito ansiosa e ele é bem diferente do que eu imaginava, mas não que isso seja uma coisa ruim, mas eu imaginava ele numa pegada talvez mais Brokeback Mountain, mais Retrato de uma Jovem em Chamas, e ele é uma coisa completamente diferente. Ele é um filme que você precisa comprar ali o que tá sendo mostrado, mas é um filme extremamente sentimental e, enfim, ele é dolorido da mesma maneira que esses outros filmes que eu citei. É um filme bem bonito, é um filme que fala muito sobre o luto, que fala muito sobre seguir a vida, sobre a sua própria personalidade, sobre se aceitar. Não era nem um pouco o que eu tava imaginando, então de certa forma ele me surpreendeu, mas ainda assim eu gostei bastante, achei um filme bem tocante, assim. Não acho que seja um dos meus filmes favoritos da vida, assim, acho que esse mês talvez ele tenha dado um pouco de sorte de estar em 10º lugar, mas ainda assim é um filme bonito que eu recomendo. Principalmente pra quem gosta de filmes que tocam mais nesse tipo de temática, né? Mais de superação, mais de aceitação. Acho que ele é um bom filme. E em 9º lugar ficou o filme The Lobster. Eu tô há meses querendo assistir esse filme, eu tava guardando ele, então quando eu tive a chance de ir na pré-estreia de Poor Things, eu resolvi assistir alguns dias antes o filme The Lobster, que é do mesmo diretor, né? O Yorgos Lanthimos. E eu gostei, mas eu acho que ele tem uma quebra na metade do filme. Eu acho a primeira parte dele extremamente interessante, eu estava obcecada pela narrativa, ele traz um mundo completamente diferente e fala muito sobre relacionamento, sobre o que é esperado dentro de um relacionamento, enfim. Eu acho que o diretor toca muito dentro desses assuntos, principalmente indo mais para um lado do sexo, enfim. Mas a segunda parte eu já acho que o filme dá uma caída, assim. Eu já não curti tanto e acho que eles ficam muito tempo meio que rodando em círculos na mesma coisa, assim. Mas é um filme bom, achei ele legal, assim. É um filme que eu sei que vai ficar muito tempo na minha cabeça porque eu gosto bastante do ator principal, que é o Colin Farrell. Então, acabei que... E tem muita gente famosa nesse filme, inclusive. Todo momento eu tava, nossa, esse pessoal fez não sei o que, essa daqui fez não sei o que. E... Enfim, é um filme estranho, mas não tão esquisito. Eu acho que ele é um pouco mais contido que Dente Canino, por exemplo, mas ainda assim ele traz uma temática um pouco diferente. Eu queria muito que eles tivessem continuado com o que estava acontecendo no começo, ou enfim, talvez mais reviravolta ali do começo pra segunda parte. Não gostei tanto da metade pra frente,
mas ainda assim é um bom filme. Em 8º lugar ficou o filme Oldboy. Vocês podem ver que aqui só vai ter filme que eu vou falar. Eu tô há muito tempo querendo assistir esse filme e pra Oldboy não é diferente. Todo mundo que fala de cinema muitas vezes cita Oldboy, fala que ama esse filme. E de fato ele é um filme muito legal, ele é um filme muito criativo. Ele traz uma narrativa de vingança, que inclusive eu descobri que na verdade faz parte de uma trilogia da vingança, que os filmes não são necessariamente interligados por personagens, mas pela temática em si. E é um filme, assim, que te deixa preso com uma facilidade absurda por conta da curiosidade que você fica, né? Ele traz a história de um homem que, do nada, é sequestrado e que fica preso dentro de um quartinho por 15 anos. E aí ele fica se perguntando quem fez isso com ele, por quê? Por que ele tá preso naquele lugar e quando que ele vai sair, né? Enfim, ele não sabe quanto tempo que ele vai ficar naquele quarto. E você vai tentando descobrir as coisas junto com ele. Eu acho que ele é um filme que é muito fácil de você se engatar no que tá acontecendo, querer saber o que vai acontecer, e ele tem cenas de ação muito legais, que são extremamente criativas e que realmente te deixam, assim, embasbacado enquanto você tá vendo o filme. As atuações são muito legais. Enfim, o filme, eu acho que a minha crítica pra ele é a solução dada. Eu tenho muito medo de dar spoiler, né? O filme é de 2003, mas eu sempre fico meio receosa, assim. Mas meio que em diversos momentos eles usam a hipnose pra justificar alguma coisa. E eu não gosto tanto dessa solução. Eu acho que é uma solução muitas vezes fácil. Eu não sei, eu preferia que fosse feito de outra maneira. Então, por conta disso, ele não tá mais alto aqui no ranking. Mas eu gostei do filme, achei ele muito criativo, achei ele muito legal. Não me surpreendi tanto com o plot twist, acho que dá pra você matar com uma certa facilidade, assim. Talvez se eu não soubesse que tinha um plot twist, seria mais legal. Mas... E também acho que expectativas, né? Esse filme é um filme que todo mundo fala sobre, todo mundo gosta, todo mundo sempre elogia. Então, ir assistir um filme com esse tipo de expectativa, você vai esperando uma coisa, assim, grandiosa. Então, muitas vezes eu acho que pode acontecer essa decepção, assim. Mas é um ótimo filme, com certeza. E em 7º lugar ficou o filme Monster. Eu amei esse filme. Eu amei mais do que eu imaginei que eu ia amar, porque ele foi um filme que ficou muito mais dentro da minha cabeça do que eu esperava quando eu saí da sala do cinema. Ele é um filme japonês que foi lançado ano passado, se não me engano. E chegou no Brasil agora há pouco, assim, mas é um filme muito bom também, que eu acho que, assim como o Oldboy, ele acaba te prendendo muito por conta da curiosidade, que você quer saber o que aconteceu. Ele é um filme que conta uma mesma história de 3 perspectivas diferentes, e que é muito interessante até pra você ter esse debate, até pra você ter essa discussão sobre versões de uma história, né? Como cada pessoa enxerga uma coisa de uma maneira diferente, às vezes por não ter todas as informações, mas às vezes também pela própria preocupação, pelo próprio afeto, o relacionamento que ela tem com determinada pessoa envolvida dentro da história. É um filme bem legal. Eu imaginava que ele era sobre uma coisa completamente diferente do que ele realmente é. Mas eu adorei, assim, acho que foi um filme muito bonito, que me prendeu completamente, assim. E uma coisa que é muito legal dentro desse filme é o uso da palavra monster, porque ao longo da narrativa diversos personagens usam pra descrever os outros, assim. E eu acho uma coisa muito interessante, assim, né, até por você descrever alguém como monster, né, você fala, chamar uma pessoa de monstro, e aqui eles usam em diferentes contextos, né, tá dentro da história, assim. E, enfim, é um filme bem bonito. Eu acho que se me pegasse no dia certo, eu poderia ter chorado. Triste que o filme não foi indicado ao Oscar em nenhuma categoria, não foi o escolhido do Japão pra ser submetido ao melhor filme internacional. Eu acho que ele poderia, talvez, estar em alguma das categorias. Vou falar que gosto mais dele do que alguns dos indicados a melhor filme, mas faz parte, né? Todo ano a gente vai ter algum filme que a gente sente que foi indignado, né? Que não foi indicado. Mas enfim, é um filme excelente, quem tiver chance assista. Se você gostou do filme Close, o filme que foi pra melhor filme internacional do ano passado, se não me engano, eu acho que esse filme tem uma vibe parecida, mas eu acho que ele é melhor desenvolvido. E em 6º lugar ficou o filme The Usual Suspects, e eu vou falar de novo, hein? É um filme que eu tô há muito tempo querendo assistir. A mesma coisa que o Oldboy. Eu sinto que esse filme te prende pela curiosidade e ao mesmo tempo acho que o plot twist dele não é tão impressionante assim quanto eu imaginei que seria, talvez também por saber que tem um plot twist, mas aqui eu sinto que essa coisa de você conseguir descobrir qual que é o plot twist é interessante, porque você tá investigando ali junto com os policiais, junto com os personagens. Gosto muito das dinâmicas dos personagens ali, dos suspeitos. Acho que cada um deles tem uma personalidade diferente que acaba criando dinâmicas muito interessantes dentro da história. Eu acho que ele é um filme que, da segunda vez que você assiste, você deve conseguir pegar várias coisinhas, assim, já sabendo o final.
Não acho que é um filme pra reassistir várias e várias vezes na vida, porque eu acho que a partir do momento que você já sabe do final, talvez não seja tão interessante. Eu assistiria mais uma vez, daqui um ano, talvez, pra ir pegando algumas pequenas referências dentro da história, porque elas estão lá, enfim, é um filme que eu acho que tem um cuidado, assim, dentro, pra você conseguir justamente ir investigando, né? Não é um filme que chega no final e eles, bum, é desse jeito e pronto. Não, eles têm pequenas coisas plantadas que você vai ali descobrindo ao longo da história. Enfim, é um filme divertido, assim, ele me entreteve bastante. Em quinto lugar ficou o filme As Good As It Gets, que é protagonizado pelo Jack Nicholson. É um filme indicado ao Oscar, a melhor filme, e vocês vão ver que essa minha frase vai ser muito constante nos próximos meses, se tudo der certo. Quem me acompanha lá no Instagram já sabe que eu tô tentando assistir ali a grande parte dos indicados ao Oscar de todos os anos, né? Eu já assisti todos os vencedores e agora eu quero assistir todos os indicados. Enfim, é uma meta, mas voltando ao filme, é um filme bem divertido. Eu acho que esse filme, ele tem a cara de um domingo chuvoso, porque ele é um filme meio de comédia, assim, ele é super engraçado. Eu gosto muito dos primeiros 2/3 do filme. Ele traz um personagem que é completamente egoísta e narcisista, enfim, que lida constantemente com o toque, mas que ainda assim acaba conseguindo se relacionar com as outras pessoas. Acho que ele é um filme interessante, acho que ele acaba dando uma queda, assim, no terço final dele. Ele meio que não sabe muito bem pra onde que ele quer ir, se ele quer ser um filme de comédia, se ele quer contar a história do cara, ou se ele quer desenvolver mais pra um romance. Mas é um filme bem divertido e eu, não sei, me senti muito bem quando eu terminei ele. Acho que foi um filme que me deixou muito pra cima quando ele acabou. Após falar que eu me senti muito bem em acabar um filme, agora em quarto lugar tá o filme Virgens Suicidas, da Sofia Coppola. Também, adivinha, muito tempo que eu tô querendo assistir esse filme e eu acho que ele se tornou o meu filme favorito da diretora. Talvez Maria Antonieta em algum momento passe novamente, mas eu gostei muito dele e ele é um filme que pra sempre eu vou ficar me questionando de qual seria a versão dele se ele fosse contado do ponto de vista das meninas ali, protagonistas, né, das virgens suicidas. Ele é um filme bem interessante, acho que ele tem frases muito legais, um roteiro extremamente profundo, assim. Enfim, é um filme bonito, é um filme que você pensa que ele acaba e ele fica um tempo com você, que você fica pensando, principalmente na menina falando pro médico que ele não sabe como é ser uma garota aos 13 anos. Enfim, é um filme muito legal, acho que tem ótimas atuações. E é isso, assim, é um filme que eu sempre vou ter isso na cabeça de qual seria, quão diferente esse filme seria se ele fosse contado do ponto de vista das meninas, né? Porque é um filme inteiro contando da história dessa família que tem várias meninas e são os garotos que meio que vão tentando descobrir, eles são fascinados por elas e vão tentando descobrir um pouco mais sobre elas por diários, por coisinhas que elas têm, mas eles nunca vão entender, eles nunca vão saber, assim como nós. Olha que profundo. Em terceiro lugar ficou o filme Vertigo. Olha lá. É um filme que eu estou há muito tempo querendo assistir. E também é um filme que é muito falado por diversos cinéfilos, assim. Já vi muita gente indicando esse filme. Ele é do Alfred Hitchcock. Eu acho que é um dos mais famosos e eu acho que é um que tem um certo consenso de que é o melhor dele. Eu acho que é o melhor dele? Não, eu gosto mais de Janela Indiscreta, mas ainda assim ele é um filme muito legal. O que eu mais gosto dos filmes do Hitchcock é que você vai investigando juntamente com ele, né? E eu acho que ele em diversos momentos acaba se divertindo, enganando os espectadores, porque nesse filme ele tem um quê de sobrenatural. E eu, enquanto eu tava assistindo, eu tava só pensando assim, mas o Hitchcock, ele não faria um filme sobrenatural, né? Todos os filmes dele têm uma explicação, né? Tudo que acontece dentro do filme. Mas em diversos momentos eu me pegava me questionando, será? Será que esse não é um filme super diferente, que ele faz alguma coisa que tem a ver com o sobrenatural? Enfim, é um filme sobre uma super investigação que é conduzida ali por um policial que tá meio aposentado e ele é um filme que te prende muita atenção e que é muito interessante. Ele tem duas partes, eu acho, que são muito diferentes entre si, mas que ainda assim ambas são interessantes e ambas tratam sobre temas legais, né? Tem a parte da investigação e tem outra parte que, não sei, você meio que vai tentando entender qual é que tá acontecendo, o que é que vai acontecer dali pra frente. Acho que ele é um filme muito cuidadoso e também acho que é um daqueles filmes pra você assistir várias vezes, tentando
tentando catar pequenas referências, pequenas dicas ao longo do filme que com certeza ele tem. Em segundo lugar ficou o filme Pobres Criaturas. Eu amei esse filme, virou meu filme favorito do diretor. Eu já falei dele aqui no canal, então eu vou manter a crítica extremamente breve, mas ele é simplesmente, assim, muito criativo, muito cheio de cuidado, cheio de detalhes, ele é bonito, visualmente completamente bizarro, maluco, com uma atmosfera, assim, uma estética totalmente diferente. Ele é um filme que se passa na era vitoriana, mas que ao mesmo tempo traz elementos do futuro, meio futuristas, elementos do presente. Enfim, ele é um filme que constantemente te surpreende e que nada mais é do que um filme que fala sobre a existência humana, sobre as vontades e principalmente sobre as vivências da mulher, vivências femininas, enfim. Nesse filme, assim, tem uma das melhores atuações de todas da Emma Stone. Já falei muito, eu acho que eu não vou me prolongar tanto, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas ela tá sensacional dentro desse filme e o Oscar já é dessa mulher. E eu amei o filme, e eu vou falar que eu fiquei muito em dúvida se eu colocava ele em primeiro ou se eu colocava ele em segundo lugar. E ele acabou ficando em segundo lugar pela surpresa que foi o filme How to Have Sex, que pegou aqui o primeiríssimo lugar. Eu não quero falar muito sobre esse filme, apesar de eu ter amado ele, apesar dele ser um filme que, enfim, tá constantemente comigo, foi um filme que me marcou muito, foi um filme que eu fiquei presa da história do começo até o fim, mas eu não quero falar porque eu não quero estragar a experiência de todo mundo assistindo, mas ele basicamente conta a história de 3 meninas que acabaram de sair do ensino médio e estão indo pra faculdade, que resolvem meio que fazer uma viagem de formatura, né? O filme, assim, passa no Reino Unido, ou enfim, próximo ali. E conta a história dessas 3 meninas que resolvem fazer uma viagem de formatura e elas resolvem que elas querem muito perder a virgindade. E essa é basicamente a premissa do filme, é elas indo pra festas. E acho que esse é um filme... Bom, o filme é dirigido por uma mulher e eu acho que ele traz elementos que, enfim, você consegue se relacionar muito facilmente e conectar, assim, com todas as vivências. Seja as pequenas coisas, como elas emprestando roupa uma pra outra, ou a bagunça que vira aquele quarto. São coisas que eu tava assistindo e eu tava pensando assim, meu Deus, sabe? Flashbacks, assim. É um filme que, nossa, me pegou profundamente. Ele é um filme que vai se aprofundando conforme ele vai passando. Eu não quero me prolongar muito porque eu realmente não quero dar spoilers sobre esse filme, mas eu recomendo muito. Se você conseguir, assista. Ele tá disponível no Mubi, então aproveite aí que tava tendo a promoção esses tempos atrás. Assine o Mubi quando conseguir e veja esse filme. Mas enfim, esse foi o ranking do mês. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar o que vocês acharam da minha lista. Se vocês fariam alguma coisa diferente, mudariam algum filme. E também comentar aqui quais foram os melhores filmes que vocês assistiram esse mês. Então foi isso e até o próximo vídeo.